Paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia. Todos aqui estamos para cultuar o nome daquele que nos comprou com alto preço. Em nome de Jesus estamos aqui. Vamos colocar mais uma vez de pé. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos colocar mais uma vez de pé. Só para nós orarmos e lermos o texto da palavra de Deus. Aqueles que estão aqui são vencedores, amém? Amém. Venceram o frio, venceram a carne, venceram muitas situações aí para poder estar aqui. E isso certamente o Senhor vê e retribui. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, Pai, no nome de Jesus nessa manhã, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, porque as suas misericórdias foram renovadas essa manhã, Senhor. E podemos estar aqui vivos, Pai, diante de Ti, Senhor. Podemos aqui, Senhor, tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Sabemos que o Senhor aqui está, Senhor, porque a Tua palavra nos afirma, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali Tu estás, Senhor. Senhor, toca em nossas vidas nessa manhã, Senhor. Transforma, Senhor, os nossos corações, Pai. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Abre nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Prepara o nosso coração para receber a semente, Pai, que ela venha produzir, Pai, o fruto que lhe apraz, Pai. Porque a Tua palavra não é vã e não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados esses meus amados irmãos e que Teu Espírito Santo fale conosco em todos os momentos desse culto que já se iniciou, o Senhor nos falando, Pai, nos dirigindo, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Ainda em pé, vamos abrir em Êxodo, capítulo 17. Versículo 8 até o versículo 16. Na minha tradução, diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Podem assentar, meus amados irmãos. Então esse texto fala dessa peleja, desse ataque de Amaleque contra o povo de Israel. Tudo isso aconteceu provavelmente mais ou menos 2 meses após a saída do Egito, após ali o povo ter visto muitos milagres antes, durante e depois da saída do Egito. O mar se abriu, pão caiu do céu, água jorrou da rocha, codornizes vieram para que alimentasse a fome de carne que o povo tinha, muitos milagres. Mas aí aqui em Êxodo 17, versículo 8, tem uma palavra então, que é essa palavra de ligação, então veio Amaleque, né? Veio Amaleque na peleja contra Israel em Refidim. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, que depois de todas essas bênçãos, então veio Amaleque. Guarde isso. Porque nós, olhando para a palavra no Antigo Testamento, ela é a sombra, né, das coisas que ainda viriam, das coisas que ainda virão ainda na eternidade. O Antigo Testamento é a sombra e tem os ensinamentos aqui,
espirituais dentro das histórias. E Israel é uma tipologia ou uma analogia que nós podemos fazer do povo de Deus, da igreja do Senhor, das nossas vidas. E Amaleque é a tipologia do inimigo, do Satanás, daquele que vem afrontar, daquele que quer destruir o povo de Deus. E se nós olharmos para a palavra aqui, o significado da palavra Refidim significa descanso, lugar de descanso. Então o povo tinha tido inúmeras vitórias já, e agora estava em Refidim, estava descansando, tinha baixado a guarda, tinha diminuído, aquela vigilância. E aí então nós temos que prestar atenção que após bênçãos, após vitórias, após conquistas, você não fique pensando que as trevas não se levantarão, elas se levantam. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos destruir. Ele quer destruir tudo aquilo que é de Deus. Quer destruir a igreja do Senhor. Então, após vitórias, meus amados irmãos, isso é um primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês. Não baixe a guarda. Porque se você ficar ali no lugarzinho do descanso após a vitória, você tanto se esforçou para vencer, mas de repente você fala, agora eu já venci, né? Coloca as pernas para cima e fica de boa, né? Cuidado, porque é nessa hora que o inimigo vai tentar de alguma forma. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus que então Amaleque veio. Então o mal veio para tentar destruir, porque ele é covarde, vem naquele momento que você está com a guarda abaixada, naquele momento que você está descansando, e nós não podemos descansar. Temos que ser vigilantes, sóbrios, em todo momento, em todo instante. Por isso, todos os dias nós temos que orar, como diz lá no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Nós temos tido vitórias, amém, glória a Deus por isso, mas vamos continuar. Vamos continuar orando, vamos continuar vindo à igreja. Eu até estava ouvindo um pastor falar que é nos momentos de luta, de prova, é que o povo se apega mais a Deus. E quando a coisa está boa, agora está tudo bom, né? Eu vou lá de vez em quando na igreja, né? E aí a batalha, aí vai levar a varada, né? Vai levar a coça. Se nós lermos o livro de Juízes, o que acontecia em Juízes? Quando o povo estava ruim, a coisa estava difícil, clamava ao juiz, e aí ia lá, buscava a Deus, voltavam-se para o Senhor, a coisa começava a ficar boa demais, não precisa mais. E aí, novamente, passava por luta, passava por prova. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, meus amados irmãos, não baixe a guarda, nem na vitória, nem no momento de derrota, sempre com a guarda levantada, sempre com o olhar atento, ao beber água, como lá em Gideão, né? Não apenas não fazer lamber a água, né? Mas sim ficar sempre atento, preparado, vigiando. Vigiando porque os dias são maus. Nós precisamos estar alerta. Então o primeiro ponto que eu quero deixar, fiquem alerta, não baixem a guarda. E o segundo ponto aqui é que nós temos um inimigo então a enfrentar, como diz aqui a palavra. E esse inimigo não descansa, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. Amém? Nós temos esse inimigo a enfrentar e muitas vezes nós não sabemos quem é esse inimigo. Não sabemos muitas vezes por onde ele vem, por onde ele entra. E nós precisamos sim saber quem é esse inimigo. Da onde ele vem, por onde ele entra. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. É contra o mal que opera sobre a vida das pessoas. Como eu sempre falo aqui, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Nós temos que estar preparados para enfrentar com as estratégias do Senhor. E o Amaleque, ele deu origem aos amalequitas. Era um povo nômade, um povo que vivia de saques, um povo que tinha ali prazer em matar, eram cruéis, terríveis, e tinha um exército preparado para essas incursões que eles faziam, né? Eles atacavam os povos mais fracos, e quando eles viram o povo de Israel, eles falaram, aqui está a presa fácil. Eles não tinham um exército preparado, eles tinham acabado de sair da escravidão,
estavam enfraquecidos, mas ele não sabia que o Senhor estava com eles, né? Então, nós temos que ter consciência, como diz lá em Gênesis 36:12, vai mostrar quem era Amaleque. Amaleque é um parente de Esaú, aquele que negou a primogenitura, que não valorizou a primogenitura. Então Amaleque tem uma origem que não é boa assim, né? Não é tão boa assim. Amaleque, ele tem essa origem deturpada já. E lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 18, vamos abrir, irmãos. Nós precisamos atentar, porque o inimigo ele é sagaz, astuto. Deuteronômio capítulo 25, 17 e 18, diz assim a palavra: também farás... Deuteronômio capítulo 25. O que eu tenho falado aqui, eu acredito que aqueles que já têm experiência na fé sabem, né? Isso é uma verdade. Nós passamos às vezes por vitórias e aí vem o ataque, vem aquele que quer tirar o prazer, quer tirar a alegria, né? Mas Deuteronômio capítulo 25, 17 e 18 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho, derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Ele não temeu a Deus. Então, quer dizer, ele é um inimigo que ele é covarde. Ele vem atacar na hora que você baixa a guarda, na hora que você está fraco. E por isso nós temos que vigiar, meus irmãos. E eu achei interessante aqui que fala assim: lembra-te. Lembra-te. Com certeza, eu gostaria que alguém levantasse, vocês passaram já por isso, que quando você teve uma vitória, logo em seguida veio um ataque. Quem passou já por isso? Logo em seguida vem, né? Vem alguém para querer tirar teu prazer, para querer tirar tua alegria, para dizer, ou para menosprezar aquela vitória, dizer, nem foi tanto assim, né? É nesse momento que você tem que ficar firme com o Senhor, continuar e repreender o inimigo, né? Por isso, lembre-se disso. Lembre-se, para que você não seja tomado de surpresa, para que ele não venha tomar você no momento que você está enfraquecido. João 10:10 diz que o ladrão veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Como nós lemos ali, o inimigo ele é sorrateiro, ele vai atacar a parte fraca, as brechas, ele é covarde. E isso é muito importante que nós tenhamos atenção na nossa casa. Quem está mais fraco na nossa casa? Se você está forte, vede as brechas, se coloque na brecha, ore por aquele que está mais fraco na sua casa, porque é justamente ali que o inimigo vai atacar. Preste atenção nas áreas da tua vida. Qual é a área que você está fraco? Qual é a área que você tem fragilidade? Vigie mais nessa área. Coloque essa área na presença do Senhor. Peça, Senhor, veda essa brecha, para que o inimigo não possa entrar, para que ele não possa ter legalidade. Porque o inimigo ele só age por legalidade. Quando nós abrimos uma legalidade, então ele age. Então, quando nós estamos descansando, quando não estamos preparados, ou nós estamos nos preparando para alguma batalha, é ali que o mal às vezes vem tentar. Vocês sabem, irmãos, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, os músicos aqui sabem disso, todos aqueles que ministram aqui sabem disso. Você prepara-se para pregar, prepara-se para fazer alguma coisa, vem afronta, vem ataque. Mas não é momento de nós corrermos, é momento de nós enfrentarmos essa batalha. É momento de nós nos firmarmos com o Senhor Jesus. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, vamos abrir. 1 Timóteo 1, 18 diz assim a palavra: essa instrução te dou, meu filho Timóteo,
que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Ele não disse aqui, guarde as armas, vá para tua casa, fique tranquilo. Não, combata o bom combate. É o que o Senhor diz para nós nessa manhã. Combata o bom combate, igreja. Levante-se em oração, em súplicas. Ore pelo pastor, ore pela igreja. Ore pelos irmãos que estão fragilizados. Ore por você mesmo. Ore pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Onde há brechas, elas precisam ser vedadas. Combata o bom combate. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, a palavra diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou melhor, 2 Timóteo, para ali, 1 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Seja um soldado, irmãos. Nós fomos arregimentados para combater o bom combate. Fomos arregimentados para lutar, para levar o Evangelho. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode andar ao derredor, mas nós somos soldados de Cristo, amém? Você é um soldado de Cristo. Por mais que ele venha a rugir, pode rugir alto, mas o leão de Judá ruge muito mais alto. O nosso Deus é muito mais poderoso. Então, esteja preparado, esteja atento, lute, batalhe em oração, busque a santificação, não fique flertando, namorando com o pecado, com situações que às vezes não parecem tão mal assim, mas elas são más. Cuidado, aonde você anda, com quem você conversa, as amizades que você tem, o que você tem visto na internet. Televisão quase nem tanto, né? Mas também a televisão. O que você tem lido. Preste muita atenção, porque tudo isso faz parte da batalha. O vigiar, o atentar-se para situações que podem te levar a ficar frágil, ficar enfraquecido. Então, revista-se do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã eu digo para você, se você está sentindo fragilizado, se você está assim, debaixo de ataques, nessa manhã peça ao Espírito Santo: Senhor, Tu és o meu ajudador. Cobre-me com Teu manto de justiça, blinda o meu coração, os meus sentimentos, a minha mente. Espírito Santo, vem controlar o meu olhar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir, o meu querer. Domina todo o meu ser, Espírito Santo, para que eu não venha pecar contra o meu Deus, para que em mim não hajam brechas, para que na minha vida, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, não haja legalidade para que o inimigo venha agir. E porque é algo sobrenatural, irmãos. Não se vence na carne, vence no Espírito, vence na oração, vence em prostrar-se ao Senhor. E um terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que nós precisamos, sim, como eu já estou falando aqui, como terceiro ponto, uma intervenção sobrenatural. Nas batalhas, na luta contra o mal, na luta contra a nossa carne, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Nas situações no trabalho, que muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por certas situações, na questão financeira, no relacionamento conjugal, no relacionamento com nossos filhos, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. E aí nós temos aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 11, algo que naquele momento de batalha não tinha aquele entendimento, mas eles começaram a perceber que quando Moisés baixava as mãos, eles começavam a perder a batalha. E quando Moisés levantava as mãos,
eles começavam a vencer a batalha. E é algo assim que traz um grande ensinamento para nós, porque mãos erguidas falam de intercessão. Mãos erguidas falam de rendição ao Senhor, de consagração a Ele. Mas principalmente fala da intercessão, do envio do poder de Deus. E eles perceberam então que quando Moisés baixava as mãos, eles começavam a perder a batalha. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Então lá no Salmo 88, versículo 9, vamos abrir lá, Salmo 88. Assim aquece os dedos. Nós precisamos da intervenção divina, irmãos. Aquele momento que você olha assim, você não vê mais saída, que você sabe que não há mais solução humana, Deus pode. Salmo 88, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: a minha vista desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo de dia, o dia todo, estendo para ti as minhas mãos. Para ti, Senhor, eu estendo as minhas mãos. Que você nessa manhã estenda para o Senhor as suas mãos. Naquele momento em que você está em aflição, estenda para o Senhor as suas mãos e clame a Ele o socorro. E Ele virá em socorro, com certeza, e assim afirma a palavra. Ele virá pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. No Salmo 143, versículo 6... diz assim: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Senhor, quando eu estendo as minhas mãos para ti, Senhor, eu digo a ti, Senhor, que tenho sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Como o salmista Davi fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar a sua formosura. É não somente pedir, mas buscar. Porque essa intervenção divina vai fazer toda a diferença na nossa casa, na nossa família, irmãos. No teu trabalho. Antes de você começar a tua atividade, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. E grandes coisas você vai ver. Tudo vai se desenrolar. Às vezes vão vir afrontas, vão vir. Mas você vai conseguir ter saídas. E o Senhor vai te dar estratégias, maneiras de como você pode se desvencilhar daquela situação. E a vitória virá. Amaleque pode vir por um caminho, mas ele terá que fugir por 7. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8... diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Em todo lugar. Ah, mas eu estou na fila do banco. Ore. Ore em espírito. Ah, mas eu estou no ônibus. Ore. Ore em espírito. Ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Mãos santas, sem ira e sem contenda. Senhor, purifica nossas mãos nessa manhã, para que não hajam iras, nem contendas, para que possamos levantar mãos santas ao Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia. É um convite que o Senhor diz para nós: venha, filho, fazer isso em memória de mim. Nós não somos dignos de nos assentar à mesa, mas Ele nos torna dignos, pelo seu sacrifício, pelo seu poder. E é Ele que limpa e purifica nossas mãos, tira a impureza do nosso coração e nos dá a condição de nos achegarmos a Ele e de dizermos: Pai querido, meu Senhor e meu Salvador. Nessa manhã, meus amados, você tem essa oportunidade. Todas as manhãs, todos os dias você tem essa oportunidade de se achegar a Deus. Enquanto a vida há esperança, enquanto nós estamos aqui, podemos clamar ao Senhor.
E Ele trará a resposta, porque os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, e nem sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar. Estendemos as mãos como símbolo de intercessão. Salmo 106, versículo 23. Salmo 106, verso 23. Diz assim a palavra, Salmo 106, verso 23. Aleluia, glória a Deus. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não tivesse interposto para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Então, amados irmãos, nós vemos que o levantar das mãos e a intercessão, Moisés se colocou como intercessor pelo povo, para que não houvesse a destruição, para que não houvesse a aniquilação do povo. Você e eu, nós que estamos aqui essa manhã, temos essa missão, irmãos, de sermos intercessores. Um dos maiores ministérios que existe, intercessão. Intercessão. Temos perdido muitas batalhas, não perdemos a guerra, porque temos intercedido pouco, porque temos levantado um pouco nossas mãos, porque muitas vezes, como Moisés, nossas mãos estão pesadas, por causa do cansaço físico, das batalhas, das pedradas que nós levamos, muitas vezes, como Moisés, que tinha sido muitas vezes afrontado na sua liderança, estava com as suas mãos pesadas. E muitas vezes nós estamos com as mãos pesadas. Não conseguimos permanecer muito tempo com as mãos erguidas. Depois você pode até fazer um teste e tentar ficar com as mãos erguidas para você ver como não é fácil. Você sabe que não é fácil orar. Você sabe que não tem sido fácil ler a palavra. Porque as nossas mãos muitas vezes estão pesadas. Há um cansaço, há uma fragilidade humana. Nós precisamos, sim, amados irmãos, andar uns com os outros, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas ao nosso lado, precisamos ter pessoas como Moisés tinha ali, que permaneceram ali do seu lado, segurando as suas mãos. Por isso não há vergonha nenhuma em nós pedirmos oração ao irmão quando nós estamos fragilizados, ou quando temos uma situação. Precisamos pedir oração, precisamos interceder e precisamos que intercedam por nós, porque nós somos fracos. E Moisés é a sombra, como eu disse que o Antigo Testamento é a sombra. Então Moisés é a sombra daquele que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, que intercede por nós. Lá em Hebreus capítulo 7, vamos abrir, irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 27. Fala aqui do Senhor Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Moisés era um homem falho, assim como nós também somos. E muitas vezes ele tinha dificuldades de interceder também. Por isso nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso intercessor. E a Ele nós devemos colocar todas as nossas angústias e todas as nossas aflições. Orar ao Senhor, pedir e clamar a Ele: Senhor, intercede por mim. Ora por mim, Senhor, estou fraco. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda na minha incredulidade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos numa situação de incredulidade. A luta é tão grande, a dificuldade é tão grande que nós não vemos sair e dizemos assim:
Não dá mais. Já está perdido. É nesse momento que nós temos que confiar nesse intercessor que é permanente, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Portanto, nessa manhã, assim como todos os dias da tua vida, entregue o teu dia, a tua vida a Ele, porque Ele intercede por você, porque Ele cuida de você. Quando você estiver fragilizado, entre no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, ali você pode descansar. Nesse momento ali você pode descansar, porque você está à sombra do Onipotente. Descansa nele, entregue tudo nas mãos dele. As dúvidas que você tem, coloque nas mãos dele. Os questionamentos. Clame a Jesus, peça ajuda a Ele, não desista, continue a interceder. Continue a orar, continue a buscar. Porque tudo vai ser diferente. Creia nisso. Experimente fazer isso. Se nós não temos visto grandes milagres, porque temos orado pouco. Se nós não temos visto grandes transformações, porque temos orado pouco. A oração é a chave, irmãos. A intercessão é a chave. O quarto ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos, o povo de Deus, nós precisamos perseverar nas batalhas, perseverar na oração, perseverar na vigilância, como eu já falei aqui. Precisamos perseverar. Êxodo capítulo 17. Verso 13 e 16. Do 13 a 16. Assim, Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porém riscareis totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. O nosso Deus não desiste. O nosso Deus fala aqui na sua palavra que Ele guerreará contra Amaleque de geração em geração. E essa é a batalha que nos é proposta. Nós temos que lutar, nós temos que perseverar de geração após geração, continuar até o dia que nós fomos chamados. Precisamos perseverar na oração. A Bíblia diz que Amaleque seria destruído completamente, como diz a palavra de Deus. Era uma ordem, como diz lá em Deuteronômio 25, 19, é uma ordem que eu dou: destrua Amaleque, destrua o mal, persevere contra o mal, não poupe Amaleque. Infelizmente, Samuel, como teve a oportunidade de destruir Amaleque totalmente, a descendência de Amaleque, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, vamos abrir, ele não o fez. E pagou alto preço por isso. 1 Samuel, versículo 15, verso 3. Samuel não perseverou na obediência ao Senhor, não perseverou em fazer aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Vai agora, diz a ordem, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhes poupes, matarás os homens e as mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. E no verso 9 diz assim: mas Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. E já no verso 23, a consequência de não ter perseverado na obediência, a consequência de não ter obedecido, Samuel diz então a Saul: pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, a desobediência é pecado de feitiçaria, e a obstinação como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou, para que não sejas mais rei. É necessário, irmãos, para que nós venhamos receber a bênção, é necessário que nós venhamos perseverar, não desanimar, não desistir, não olhar atrás, não retroceder. Não é buscar o Senhor de vez em quando.
não é congregar quando dá vontade. Precisamos ter essa consciência que nós precisamos perseverar. Não temos como agradar a Deus e ao mundo. Não temos como agradar a Deus e ao mundo. Precisamos perseverar no Senhor. Já Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim obedeceu. E lá em 1 Samuel capítulo 30, vamos abrir também. Já está em Samuel, só um pouquinho mais para frente aí. Saul não fez o que Deus ordenara, que era destruir toda a geração de Amaleque. Mas Davi cumpriu. Chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Eles destruíram Ziclague, os amalequitas. Já no verso 17, o que diz que Davi fez? Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde, não descansou, perseverou. Do dia seguinte, e nenhum deles, nada escapou, senão os 400 moços que montados em camelos fugiram. Davi não descansou, Davi perseverou. Portanto, irmãos, persevere na luta contra o mal, persevere naquilo que te faz pecar contra o Senhor, persevere naquilo que tira você da comunhão com o Senhor. Lute incansavelmente até destruir isso na sua vida, as más vontades, os maus pensamentos, as más conversações. Lute, persevere nisso, persevere em oração, busque o Senhor. Essa batalha só vai terminar, meus irmãos, a guerra, na verdade, só vai terminar no último dia. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12, estamos encerrando já, irmãos. Hebreus capítulo 12. Tem gente que já está com os pés duros e nem está sentindo mais, né? Parece que não tem mais dedo. Hebreus 12, do 1 ao 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos como? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para o meu vizinho? Não, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. E diz lá em outros versículos que nessa sentar-se à destra de Deus, Ele intercede por nós. Amém? E por isso nós temos motivo de cantarmos glória e louvor ao Senhor, porque Ele intercede por nós. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, a palavra diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Há necessidade que nós venhamos perseverar, é necessário, é uma ordem, é uma necessidade de nós lutarmos contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todas as brechas, vedarmos essas brechas, destruirmos por onde o inimigo pode atuar em nossas vidas. As más conversações, as amizades que muitas vezes, não estou falando aqui para você que você não pode ter amizade com as outras pessoas, você pode, mas se elas te afastam do Senhor, afaste-se delas. As festas, que muitas vezes parecem boas, e festa é festa, né? Mas muitas vezes lá você vai se contaminar ou vai, às vezes, entrar em situações vexatórias, ou em situações que podem te levar a situações mais complicadas ainda. Por isso, peça discernimento ao Senhor. Cuidado aonde você vai, aonde você anda, com quem você está, com quem você conversa. Para que o Senhor te livre de situações que não são boas para você. Para que você não fique fragilizado. Para que o inimigo não possa vir por trás e sorrateiramente te atacar de uma maneira covarde. Porque você acha que às vezes está indo num lugar que é bom e às vezes não é. Às vezes está fazendo coisas que você acha que é bom e às vezes não é. Por isso a necessidade de nós vigiarmos, pedirmos discernimento ao Senhor, perseverarmos na sua presença. Ele nos orientará a todo bom caminho. Para encerrarmos, só para reforçar aqui, não baixe a guarda.
Não desista. Não desanime. Continue a orar. Continue a buscar. Ah, mas eu não consigo. Continue. Não consigo. Peça ajuda. Detecte o inimigo aonde você tem caído. Detecte. Peça que o Espírito Santo te mostre aonde o inimigo tem agido na sua vida, onde ele tem travado e aonde você tem caído. Ore e peça oração. E por último, persevere no Evangelho, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar